eu queria te falar que hoje nós podemos fazer um buraco na atmosfera, nós podemos declarar e abrir os céus. A sua boca é profética e conforme nós vamos declarando, nós vamos abrindo, nós vamos como noiva abrindo, nós vamos avançando nesses territórios e nós vamos ter um louvor profético declarando que se abram os céus sobre este lugar. Você pode fechar os seus olhos? Que se abram os céus, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que se abram, Senhor, os céus sobre o Brasil. Que se abram sobre a nossa cidade. Que se abram sobre os corações que estão endurecidos. Nós queremos declarar, Pai, que se abram em nome de Jesus, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está No nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, no nosso o único que tudo Deus. criou, o único que morreu e que ressuscitou. Que se abra é aquele que os nós céus, declaramos. Venha o teu o reino, teu Jesus. reino Venha a tua justiça, Jesus. A nossa Nossa fé, fé está no nosso Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. Vai declarando isso. E Ruja, que a Senhor. terra estremeça Ruja sobre toda enfermidade, Senhor. diante da majestade Ruja. de Jesus, Ruja sobre todos os problemas. Ruja, que Senhor. ruja o leão Ruja, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, Jesus, ruja sobre esse lugar, Pai. Ruja sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, o Senhor é o grande Yeshua, Jesus. O Senhor é o grande eu sou, Senhor. O Senhor é aquele que tudo fez, Pai. O Senhor é aquele que tudo faz, Senhor. O Senhor é aquele a quem adoramos, Jesus. O único digno de receber, Senhor, toda honra, toda glória, Jesus, toda exaltação, Jesus. O nome acima de todo nome, o nome acima de todo nome. Não há nada que não se curve diante do Senhor. Deus poderoso, fiel, Yeshua. Passe em nosso meio, Yeshua. Receba adoração, Yeshua. Yeshua.
exaltamos o teu nome, Yeshua. Amamos a tua presença, Yeshua. Tu és adorado neste lugar, Yeshua. Passeia não só em nosso meio, mas toca os nossos corações agora, Yeshua. Toca os nossos corações terrenos, Yeshua. Toca os corações, as mãos endurecidas, Yeshua. Toca feridas agora, Yeshua. Toca feridas, Yeshua. Vai curando feridas, Yeshua. Vai libertando cativos, Yeshua. Vai quebrando cadeias, Yeshua. Vai entrando, Yeshua. Vai, Yeshua. Amamos, Yeshua. Declaramos esse nome em todo o tempo. Yeshua. 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 Porque é o nome acima de todo nome. A palavra do Senhor nos mostra que no princípio Ele era o Verbo. Ele estava com Deus, Ele era Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mesmo que estava ali junto com a criação, e diante daquela palavra haja, tudo fez, tudo faz, continua fazendo e passeando em nosso meio. É essa presença que nós não conseguimos ficar longe. É a presença que nos atrai. É a presença que me atraiu. É a presença que te atraiu. É a presença do nosso doce e amado Jesus. 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 Você pode dar uma salva de palmas para essa presença? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Fomos atraídos por Ti, Jesus. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor tem nos atraído para a Tua presença. E essa chama, Senhor, nunca mais vai apagar. Essa chama nunca mais vai apagar. Porque nós vamos nos encarregar de colocar lenha todos os dias para que o Senhor possa vir. Nós queremos declarar que nós vamos colocar lenha todos os dias. Nós não vamos ser uma noiva negligente, nécia. Não, Senhor. Nós declaramos que nós somos das prudentes. Nós declaramos, você pode levantar as suas mãos e declarar comigo. Eu quero ser, Senhor, a noiva prudente. Oh, Senhor, eu me arrependo dos dias que eu não coloquei essa lenha, Senhor. Eu me arrependo dos dias que eu não te procurei, Jesus. Eu me arrependo dos dias que eu não orei. Mas eu quero declarar, Jesus, eu não vivo sem essa presença. Essa chama não vai se apagar, Senhor, porque o Senhor está disposto a descer com fogo. Mas nós vamos colocar essa lenha no nome de Jesus e nós vamos declarar: essa chama não vai, essa chama não vai, essa chama não vai se apagar no nome de Jesus. Vamos todos declarar. Essa chama não se apague, não se apague. Diga bem alto, vai declarando. Essa chama não se apague, não se apaga. Declara isso sobre sua vida. Essa chama não se apague, não se Não se apaga. apaga. Essa chama não se apaga, não.
Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia. Oh, Jesus, maravilhoso. Adoramos o teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Oh, Jesus, fomos atraídos pela tua presença. Declaramos, Deus, não vivemos sem a tua presença. A nossa casa depende da tua presença. O nosso coração depende da tua presença. Pai, é tão bom saber que nós temos um Pai como o Senhor. Pai, entregamos tudo a Ti, Pai. Nossas vidas, essa casa que é sua, nossos corações e os dízimos e ofertas, Pai. Tudo para Ti, para o Teu reino, Pai, para a Tua justiça. É tudo para Ti, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, amém? Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: Deus é bom. O diabo não presta. E eu sou mais do que vencedor. As crianças, vamos dividir de 1 a 11 anos. Temos um culto especial para as nossas crianças. Aleluia.
é meia igreja. Queridos, antes de eu começar a ministrar, eu quero compartilhar algo. Compartilhar algo, não. Refletir com você sobre esse tempo nosso de louvor, de adoração. Sabe, é um tempo que nós não podemos mais estar fechados para aquilo que Deus quer falar. Deus tem se revelado, Deus tem feito a gente sentir, Deus tem dado graça, Deus tem mostrado, quase desenhado para os nossos corações. E um tempo de louvor, de adoração, um tempo como esse, é impossível você entrar nessa casa e não ser impactado, não por uma música, mas por uma presença que paira no nosso meio, queridos. E eu queria te convidar a você se deixar ser menos natural, menos racional, e deixar Deus realmente ministrar mais, falar mais ao teu coração, porque Ele que tem nos atraído, Deus tem nos atraído, queridos. E se Ele tem nos atraído, se você está aqui, é porque Ele realmente quer falar comigo e com você. E essa presença, Ele nos agracia e é tremendo. Como eu fico assim, feliz, né, de ver uma igreja que entende o que é adoração e louva. E meu coração realmente derrete, queridos, derrete diante daquilo que Deus tem sido em nosso meio. Amém? Eu quero compartilhar um texto que eu acho que eu nunca li nessa igreja, Ezequiel 47, versículo 3, você que está nos visitando, você não entendeu a risadinha, mas você que é dessa igreja, você sabe, é um texto que nós temos falado muito ultimamente. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Feche seus olhos. Pai, nos dê graça para entendermos aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Fala ao nosso coração, alinha, Pai, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a tudo aquilo que o Senhor quer, que a Tua palavra seja viva, que a Tua palavra penetre, e que a Tua palavra produza toda mudança, porque só ela tem a autoridade, o poder, Pai, de nos transformar. Abençoamos, ó Pai, cada coração, cada vida, aqueles que estão online conosco, repreendemos em nome de Jesus toda seta, Pai, tudo aquilo que o inimigo quer fazer para atrapalhar que essa semente caia nessa terra fértil, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos as nossas mentes, os nossos corações focados, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos as nossas crianças, os professores, tudo aquilo que eles vão cultuar lá, que a Tua glória, Pai, também desça naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês, é um dia de ceia, é um dia de reflexão, um dia que eu não sei você, mas eu paro toda vez para ver aquilo que eu tenho vivido, como eu posso melhorar, aquilo que eu tenho sido falho, aquilo que eu tenho que deixar, aquilo que eu tenho que conquistar. E eu quero trazer essa noite um pouquinho da vida de Ezequiel. Nós lemos esse texto tão conhecido, mas Ezequiel, se você vê todo o contexto, ele foi um homem que viveu um tempo muito difícil. Ezequiel, ele viveu no tempo do exílio, ou seja, um tempo em que
o povo de Israel foi levado cativo, escravo, não gosto do termo escravo, mas prisioneiros da Babilônia. E Ezequiel, ele está no meio desse exílio. Então ele está vivendo um tempo que talvez ele não tinha sonhado para a vida dele. E eu quero que você volte para mim, meninos, por favor, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, ou seja, Daniel estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de quem? O sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Queridos, o livro de Ezequiel começa dessa forma, falando que no 30º ano, Ezequiel tinha então 30 anos, ele estava no exílio, ele estava no cativeiro, e diz o texto que se abriram os céus, e ele teve visões de Deus. Presta atenção, Ezequiel, continua o texto, fala que ele era filho de Buzi, o sacerdote. E queridos, e você sabe que o sacerdote, ele era uma posição hierárquica, era uma posição dada à tribo de Levi. Então, começou com Arão, depois foram seus filhos, e a descendência dos levitas, dos sacerdotes, se deram ali. E quando um pai é sacerdote, automaticamente o filho estuda, passa a treinar, a sonhar, a criar expectativas para também ser o próximo sacerdote. E não sei se você sabe, a maioria dos teólogos afirmam que com 30 anos começava um ministério realmente em Israel. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, era um tempo de Ezequiel estar vivendo o sacerdócio, tudo aquilo que ele treinou para ser, desde de criança treinado para chegar a esse momento e falar assim, agora eu vou ser o sacerdote de Israel. E acontece que com mais ou menos 25 anos, porque o texto fala que ele já estava 5 anos exilado, ele vai para a Babilônia. Todos os sonhos, as expectativas que ele tinha criado, todo o treinamento que ele tinha de ser sacerdote, agora não acontece, agora não se cumpre, agora não se realiza. Então eu fico pensando, imagina Ezequiel na frente do rio Quebar, olhando e falando assim, nossa, eu com 30 anos agora era para eu estar assumindo o meu sacerdócio, e olha o que aconteceu, eu estou aqui na Babilônia, preso, no cativo, no exílio, tendo que viver algo totalmente diferente daquilo que eu planejei. Mas diz que nesse momento que ele estava ali na frente do rio Quebar, os céus se abriram e Deus falou com ele, amém? Queridos, presta atenção, às vezes nós criamos muitas expectativas, muitos sonhos, vivemos projetos, somos treinados achando que isso vai se realizar, criamos isso, e de repente Deus muda as tuas expectativas, e de repente Deus muda o teu emprego, e de repente Deus muda o seu noivo, a sua namorada, e de repente Deus muda a sua cidade, e de repente Deus muda o seu ministério. E toda vez que Deus faz algumas coisas, é porque Deus quer alinhar não só o nosso coração, não só a nossa mente, mas Deus ainda continua querendo falar comigo e com você. Amém, queridos? Eu não sei você, mas eu criei uma expectativa para o Brasil. Na minha concepção, nós iríamos eleger uma pessoa, um homem, que seria o nosso presidente, e que ele continuaria
regendo o Brasil de uma forma cristã, foi a minha expectativa, foi aquilo que eu orei. E de repente, a minha expectativa, e creio que a sua, foi frustrada. E aí parece que esse tempo que a gente ia reinar como sacerdote, parece que nós voltamos para um exílio. Parece que agora nós não sabemos o que fazer, como proceder, como será, mas presta atenção. O céu continua se abrindo para a igreja do Senhor. E Deus continua falando, Ele só quer alinhar o meu e o seu coração para tudo aquilo que Ele tem nesses dias. Amém? Isaías chegou e falou assim, na morte do rei Uzias, eu tive uma visão, e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E presta atenção, o Senhor continua assentado nesse alto e sublime trono, independente das suas expectativas, independente do que está acontecendo no mundo, o Senhor continua sentado e reinando nesse lugar. Amém, queridos? E isso é muito importante nós entendermos. Agora, tem situações que chegam para mudar realmente o nosso coração, o nosso ministério. Deus muda, querido. Deus muda a expectativa de Ezequiel. Deus muda o coração de Ezequiel. Porque Ezequiel, treinado para ser um sacerdote, agora Deus chega e fala assim, Ezequiel, você não está entendendo. Você foi treinado a vida inteira para ser sacerdote, mas agora eu vou te levantar como um profeta, porque eu preciso de uma voz que clama no meio de Israel. E você conhece, Ezequiel é um grande profeta, é um homem que realmente tem um marco em todo o Velho Testamento. Escuta, para você entender com muita sabedoria o que eu quero te dizer, e com maturidade. Nós acreditamos muito no sacerdócio, eu e você nós somos sacerdotes, Deus nos constituiu reino e sacerdotes, mas a função do sacerdote lá atrás, era aquela pessoa que cuidava do templo, do interior do templo, dos rituais do templo. Ele punha lenha, eles que cuidavam do sacrifício, eles ficavam muito preocupados com o templo. O profeta era uma voz que clamava fora do templo. O que eu tenho percebido que é um tempo que Deus quer que a gente tire um pouco os olhos simplesmente dos rituais, da estrutura, mas Ele quer levantar eu e você como uma voz que proclama lá fora, fora do templo, uma voz profética nesses dias. Deus precisa de profetas, Deus precisa de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Amém, queridos? Muito bem, passa todo Ezequiel, o livro, Deus falando de um monte de coisa que o povo se desviou, mostrando para Ezequiel, o povo fez errado isso, fez errado aquilo, olha que absurdo isso, Ezequiel, dá uma olhada nisso, até que Deus leva Ezequiel no capítulo 37, numa passagem que você também conhece muito, chamada de o Vale de Ossos Secos. E diz Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um... Está aí ou não? Então só 3 estão lendo comigo, vou ter que ler de novo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um... Uau! Que estava cheio de ossos. Isso aí, vale. Isso aí, Luquinha. Te amo, não te troco. Não te vendo, nem te empresto. Presta atenção, queridos. Deus precisa pegar Ezequiel e falar: Ezequiel, eu preciso te mostrar uma realidade. Gente, entenda, olha isso. Ezequiel, ele está olhando, vivendo com o povo de Israel. Para Ezequiel, o povo de Israel existe. Para Ezequiel, o povo de Israel, por mais dificuldade que tenha, mas está ali no exílio, mas está lá. Era o povo. Agora, para Deus, na perspectiva de Deus, como Deus olhava para Israel, Deus chegou e falou assim: vem cá, Ezequiel, que eu vou precisar te levar para o meio de um vale, para você enxergar como eu estou enxergando o meu povo. E como que eu estou enxergando, Ezequiel? E Ezequiel olhou e falou assim: uau,
são ossos sequíssimos, é um vale de osso seco, não tem vida, não tem nada. Querido, às vezes Deus precisa nos levar para vales, para nós enxergarmos na perspectiva que Deus está enxergando. Presta atenção que eu vou repetir isso. Eu não tenho problema nenhum com N tipos de pregação, se é tradicional, se é pentecostal, se tem prosperidade. Queridos, a gente tem que saber filtrar, escutar, e isso não é o problema. A questão é o seguinte, que por muito tempo a igreja brasileira ficou pregando, somente ensinando, vem que você vai vencer, vem que tua vida vai mudar, vem que se acabou os teus problemas, vem que a tua prosperidade vai ser alcançada, vem, sabe a questão coach, a questão prosperidade, a questão campanha, para a gente sempre conseguir, e é muito diferente daquilo que Deus levou Ezequiel, porque Deus não levou Ezequiel para um lugar de vitória, mas Deus levou Ezequiel para um vale, para ele poder enxergar uma perspectiva que Deus estava enxergando, que Deus estava vendo. E quando Ezequiel está lá enxergando essa perspectiva, Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? Como assim, gente? Um Deus criador que sabe todas as coisas, fazendo perguntas para mim e para você que somos falhos, pecadores. Nós somos muito bons para fazer perguntas para Deus. Mas Deus, na verdade, Ele não está muito interessado nas nossas perguntas, Ele está muito mais interessado nas nossas respostas. Sabe, é muito comum a gente, Deus, por que isso? Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, como assim aconteceu isso? Sabe, em todo tempo nós fazemos perguntas. Mas se você pegar a Bíblia, Jesus estava passando, tinha um cego, e Jesus fala assim: ei, o que queres que eu te faça? Jesus lança uma pergunta, é tipo assim, você vai no açougue, e o açougueiro chega, o que você quer comprar? É carne? Você vai falar, não, é pão, eu vim comprar no açougue pão. Sabe, tem algumas coisas que parece que são óbvias, mas Jesus faz questão de perguntar, por quê? Porque Deus sempre está muito mais atento naquilo que nós respondemos, ou a forma que nós respondemos, do que naquilo que nós perguntamos. E Ezequiel olha e fala assim: Senhor, Tu sabes. E o texto diz, e nós vamos passar isso aqui porque é muito grande, né? Então, profetiza. Agora, falei isso porque eu quero chegar nesse lugar aqui. Eu vi uma frase de um pastor, chama apóstolo Gilson, que ele diz o seguinte: o céu não age, mas o céu reage. Repita comigo: o céu não age, mas o céu reage. O que significa isso? O que eu quero te falar com isso? Queridos, nós ficamos assim, esperando uma ação do céu. Nós queremos algo que nós ficamos pedindo, e nós queremos uma resposta, e na verdade, biblicamente, as coisas não funcionam dessa forma, por isso que eu estou falando dessa voz profética. Por favor, meninos, Mateus 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos, e o que desligares na terra terá sido desligado nos. Dar-te-ei as. Queridos, esse é Jesus falando para Pedro, a hora que ele está instituindo a igreja, ele está falando: Pedro, presta atenção, tem uma chave, o céu tem uma chave, e eu estou dando para você, eu estou dando para a igreja essa chave. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que o céu, querido, imagina um depósito.
Imagina um depósito que tem todo tipo de resposta, de bênção, de autoridade, de dons, de talento. Tudo aquilo que você precisa está no céu. E às vezes a gente fica falando assim, Deus, eu quero isso. E Deus está falando assim, mas eu já te dei a chave desse celeiro. Aquilo que você ligar na terra será ligado no... E aquilo que você desligar na terra será desligado no... Então o que a igreja precisa fazer? Ligar mais coisas na terra para ser ligado no... Ou seja, tem uma chave. Por isso que o céu não age, mas o céu reage. Porque quando nós ligamos algo, quando nós declaramos algo, quando nós geramos algo, o céu fala assim, opa, está sendo gerada alguma coisa, eu preciso reagir a isso. Por isso que quando Davi chegou, viu o gigante, falou assim, ó, esse filisteu vem contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A hora que o céu olhou aquilo lá, falou assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa, que senão o menino vai morrer. O céu precisa reagir, porque o menino tomou uma atitude, o menino foi peitudo, ele teve fé, olha lá, vamos fazer alguma coisa. E às vezes a gente fica, Deus, transforma isso, Senhor, passa anos sem usar uma chave poderosa que Deus deu na minha mão e na sua mão. Amém, queridos? Então Deus chega para Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, gera isso. Ezequiel, faça alguma coisa, o céu vai reagir a isso aí, porque se Deus não quisesse, Deus já poderia fazer, mas Deus manda o profeta, e o profeta hoje sou eu e você. Então Ezequiel, ele pega uma caveira, ele pega um osso, e Deus fala assim, ó, profetiza em cima desse osso. Se você olhar 37, versículo 4, diz o texto assim, ó, que o Senhor fala para ele falar com o osso. Então Ezequiel pega o osso, imagina Ezequiel, querido, imagina o profeta, na mão dele tem uma caveira sequíssima, morta, que é impossível reviver, que não tem solução, que não tem jeito. Ei, o que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Tem algumas coisas que nossos olhos naturais parece que está tudo bem. Deus leva a gente às vezes num vale para mostrar a perspectiva, como Ele enxerga, talvez o nosso coração. Talvez o nosso coração você acha que está tudo bem, o teu coração está tudo certo, mas aí Deus faz você passar por uma circunstância para você ver como Ele está enxergando o seu coração. Às vezes Ele faz você passar por uma circunstância para você ver como Ele está enxergando a sua família, a sua conduta. E aí você olha para a sua família, a hora que você olha, você fala assim, uau, o que é isso? Não imaginava, mas é um osso seco. Para mim não tem jeito, para mim é impossível, para mim o meu filho não tem mais como, para mim o meu casamento não tem mais jeito, para mim as minhas finanças não tem mais como, para mim a minha esposa morreu, não existe mais, como que eu vou fazer isso? Não sei qual é o teu problema, mas Ezequiel pegou aquela caveira e a palavra foi, profetiza sobre isso, profetiza sobre aquilo que você acha impossível, profetiza sobre aquilo que você acha que não tem mais condição de viver. Ezequiel é um profeta, e profeta, querido, vê aquilo que ninguém vê. Profeta acredita aquilo que os outros têm dificuldade de acreditar. O profeta, ele profetiza aquilo que outras pessoas vão duvidar. Mas normalmente onde você tem esse espírito profético, vem uma unção de ousadia, uma unção de Deus, e as pessoas são atraídas para esse lugar. Por isso que eu estou falando que Deus precisa levantar eu e você como profetas dessa geração. Eu e você como homens e mulheres que olham para uma situação que aos nossos olhos está impossível, mas você fala assim, ó, eu tenho uma chave, e eu vou usar essa chave, e eu vou começar a gerar isso aqui, e eu vou declarar, filho, ninguém acredita, mas eu acredito, você vai reviver e vai virar um exército. Casamento, ninguém acredita, mas eu acredito, você vai ser restaurado, eu declaro, eu ligo, vai ser restaurado. Finanças, ninguém acredita, Deus me dá estratégia, mas eu profetizo que vai ser restaurado, e você começar a gerar e a profetizar isso.
Queridos, João Batista é um homem que eu tenho uma grande admiração. Porque Jesus fala que nascido de mulher não tem nenhum profeta que foi como João Batista. E o que mais me encanta é que o João Batista não fez nenhum milagre. Eu vou repetir. Queridos, quantos no Velho Testamento? Você imagina Ezequiel, você imagina Elias, você imagina Eliseu. Um fez chover sol, o outro ressuscitou morto. E João Batista? Nada. Já pensou? A roda, vamos sentar na mesa aqui, o salvo. Aí senta naquela mesa de peso. É Moisés, é Elias, é Eliseu. Está José. Todo mundo. Está Jeremias, está Isaías. Aí começa, rapaz, eu vi o trono, eu ressuscitei esse, eu fiz o mar abrir, eu fiz o... Vixi. E você, João? Rapaz, eu preguei uma mensagem. Eu tinha uma palavra: arrependei-vos que está chegando o reino dos céus. Mas por causa dessa palavra, muitos corações vinham até o deserto para ser batizado, arrependendo dos seus pecados. E aí Jesus olha isso e fala assim: uau. Queridos, 400 anos de Malaquias ao Novo Testamento, que Deus se cala, que não tem mais uma voz profética, que não existe mais nada. Aí levanta-se um homem de Deus, um profeta, que em vez de pregar, agora vai dar tudo certo, agora gente, agora Deus vai vir, e agora vai acabar com os problemas de Israel, agora nós vamos ser tudo abençoado, agora você vai prosperar, acabou os problemas. Não, ele vem com aquela mensagem: arrependei-vos, raça de víboras, pecadores, porque é chegado o reino dos céus. E o incrível é que o pessoal sai de Jerusalém, sai das estruturas, sai das igrejas com ar-condicionado, sai das igrejas que tem um som bom, sai das igrejas que tem um monte de cadeira, e vai lá para o deserto, ver um homem que nem veste tem direito, que come uma comida terrível, num solão quente, só para escutar, porque a voz profética carrega uma unção que atrai pessoas, queridos. A estrutura tem problema? Claro que não, desde que ela seja para servir, não a gente servir essa estrutura, entende isso? Então, queridos, a estrutura, para mim não tem nada, desde que dentro dessa estrutura tem um monte de voz profética, que atrai as pessoas para onde elas estão. Amém, queridos? E é isso que acontece. João Batista vai, prega, ninguém imagina. Aí nós vamos para o capítulo 40. Deus leva Ezequiel para o capítulo 40. E diz o texto que Deus leva ele para cima do monte. E Deus começa a mostrar tudo aquilo, o motivo pelo qual o povo de Israel está no exílio. Tudo aquilo que mostra detalhes do tempo. 40, versículo 1, por favor. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. E em visões Deus me levou à terra de Israel, e pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade, para o lado sul. Queridos, e Deus começa a mostrar o templo. Tudo aquilo que, os detalhes do templo, e você vai ver os próximos capítulos, Deus mostrando para Ezequiel todo o templo. Mas aí chega no 44, versículo 6, por favor. Diz o seguinte: dize aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Presta atenção. Em outras palavras,
Deus leva Ezequiel, mostra em cima do monte, mostra os detalhes, e aqui no 44 ele fala assim: Ezequiel, sabe por que o povo está passando por toda essa luta? Sabe por que eles estão no exílio? Sabe por que eles estão vivendo essa dificuldade? Porque eles estão profanando o meu templo, porque eles fizeram todo tipo de abominação, porque eles trouxeram todo tipo de coisas que me desagrada, eles trouxeram para dentro, profanaram em minha casa. Escutei um testemunho de um pastor que eu parei para pensar. Falou que quando acabou a eleição e que estava consumado e queria acontecer toda a posse, ele no secreto dele, estou falando isso de experiência de devocional, de secreto, ele compartilhando num grupo de pastores. Ele falou assim: sabe, gente, eu entrei no quarto e pus Deus na parede. Falei: Deus, não é possível que o Senhor vai deixar esse presidente subir aquela rampa, com todos os Baalaíns e etc. junto. Não é possível um negócio desse. Como que pode isso? E assim, sabe, colocando Deus na parede, falando: Deus, a igreja orou, Deus, isso, como que está acontecendo isso? Não é possível que isso o Senhor está deixando. E aí o Espírito Santo falou algo no coração dele, que é o testemunho, que é o que eu estou trazendo para vocês. E aquilo que Deus falou com ele foi: é exatamente da mesma forma que eu também não conformo de tanta coisa estar subindo a rampa do coração de vocês. E aí, a hora que ele falou isso, eu parei para pensar. Porque, queridos, a gente questiona muito por que Deus permitiu o Planalto estar assim. Mas a gente não questiona tanto por que a nossa casa, o nosso coração, a nossa família também está assim. E quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de justiça, eu paro para pensar: o que tem entrado na nossa casa? O que tem subido a rampa do nosso coração? Sabe, queridos, e eu estou falando de mim, a gente é bom para colocar Deus na parede, porque aos nossos olhos fala: Deus, não é possível, como que pode? Mas às vezes a gente não percebe que quantas situações que já eram para a gente ter vencido, a gente continua ainda cambaleando. Quantas situações que já eram para a gente ter tirado, quanta incircuncisão do nosso coração, quanta profanação do nosso coração, da nossa casa, do nosso casamento, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala. Quantas coisas ainda a gente continua da mesma forma fazendo, e a gente questiona: Deus, por que o Senhor deixou lá? Eu creio que Deus quer consertar, queridos, uma nação, mas Ele vai começar comigo e com você, com a igreja brasileira. Tem que ser assim, queridos. Sabe, nós entendemos e lutarmos por isso. Para que na rampa do nosso coração, para que o acesso a quem nos governa seja um acesso que agrade, que Deus aprove. Diga assim comigo: vai começar com a igreja, comigo e com você. Deus está chamando a igreja de volta. Amém. Agora eu vou lá para o nosso texto. Aí acaba isso, acontece mais umas coisinhas, e aí Ezequiel chega no capítulo 47. E ele tem uma outra visão, versículo 1, por favor. 47:1. É o versículo da água, o capítulo, que nós lemos. Diz o seguinte: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham do lado direito da casa e do lado sul do altar. Presta atenção, queridos. Passa tudo isso, Deus pega Ezequiel e leva e mostra uma visão, e agora ele leva para dentro do templo.
E quando ele chega dentro do templo, ele vê uma água que sai de baixo. A água saía de dentro do templo, do lado direito do altar. Do lado direito, tá, queridos? Você vê que a água sai do lado direito. Entendedores entenderão, né? É incrível. Mas a água sai do lado direito do altar. E ele vê essa água saindo. Diga assim: a água vinha de dentro para fora. Por quê? Mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres. Você vai lavar a sua casa. Você vai ligar a mangueira. Você está enfesada. Fala assim: hoje é dia da minha faxina. Vou pôr tudo para o alto e vou entrar de mangueira. Você começa da varanda, da cozinha, jogando tudo lá para o meio, ou você começa lá dos quartos do meio, jogando tudo para fora? É óbvio, por quê? Porque você começa de um lugar para essa água vir e tirando toda a sujeira que está lá dentro para fora. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Ezequiel, tinha muito problema dentro do meu templo. Foi profanado, mas presta atenção. Tem uma água que sai de dentro do templo e essa água precisa lavar, limpar, arrancar toda a sujeira. Vou jogar tudo isso para fora porque eu quero meu templo novo de novo. Eu quero meu templo limpo. Eu quero meu templo sarado. Eu quero meu templo curado. E isso tem que acontecer comigo e com você, queridos. Se nós queremos viver em profundidade, caminhar para o próximo passo, nós precisamos ter uma água que lave, que purifica tudo aquilo que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Agora deixa eu te falar algo. Deus chama Ezequiel e mede 1000 côvados. Fala 1000 côvados. Eu te pergunto, para dentro ou para fora? Para fora. Presta atenção. Ele está no tabernáculo. Está no templo, não no tabernáculo. Está no templo. Ele vê essa água e depois vai o texto que nós lemos. Veio um anjo, pegou ele, mediu 1000 côvados. Ele andou 1000 côvados. E a água estava no... Aonde que a água estava, gente? No tornozelo. E aí o que aconteceu? Ele mediu mais 1000 côvados. Ele estava mais distante do templo, sim ou não? Mais distante, sim ou não? 2000 côvados agora, sim? E a água estava? Aí ele andou mais. E a água estava? E aí ele andou mais outros 1000. Ou seja, presta atenção. A profundidade de Ezequiel veio pela distância do templo. Quanto mais ele conseguia caminhar com o anjo nesse rio para longe do templo, maior era a profundidade que ele estava vivendo. Entendedores entenderão também o que eu estou dizendo. Às vezes a gente fica preso na estrutura, às vezes a gente fica preso na igreja, às vezes a gente fica preso nos cultos, a gente fica preso na programação. Por quê? Porque a gente quer ficar com a água aqui dentro do templo. Mas a verdade é que Ezequiel ele precisou andar, sair daquele lugar, andou 1000, a água estava num nível. Ele andou mais 1000, a água estava em outro nível. E quanto mais ele distanciava dentro desse rio, mais profundidade ele vivia. Amém, queridos? Diga assim: quanto mais eu caminhar para fora, mais profundo eu viverei. Porque o que adianta eu viver o evangelho dentro da igreja e não conseguir expressar lá fora? O que adianta eu ser crente dentro da igreja e não conseguir ser crente lá fora? O que adianta eu vir dar um monte de like, falar eu gosto pra caramba do culto, daquela igreja, do louvor, acho bênção, me sinto bem, e lá fora não tem mudança nenhuma, continua com o mesmo caráter, continua com as mesmas coisas? Que profundidade que nós vamos alcançar? Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel,
presta atenção, eu vou lavar minha igreja, tem um caminho de profundidade, nós vamos e é isso que eu quero, mas eu quero que quanto mais você caminha, mais dependência, mais profundidade, mais vida você vai ter. Queridos, por isso que, vê um missionário, as experiências que às vezes missionários têm, porque ele abandona tudo, ele sai, às vezes não tem uma igreja, ele está longe, ele está na dependência de Deus. Por que a gente bate tanto na tecla do GPS? Por que a gente faz o semear? Por que a gente faz as outras coisas? Por quê? Porque nós entendemos que o servir a Deus é manifestar a Cristo lá fora, na sociedade, distante de um templo, não é simplesmente eu ficar aqui. Agora, Deus precisa que eu e você estejam em águas profundas. Eu e você esteja totalmente direcionado por Deus. Amém, queridos? Às vezes nós empolgamos. Gente, escuta, nós empolgamos demais. E eu não estou falando, é gostoso congregar, é importante. Mas a gente não pode ser um crente domingueiro. Sinto lhe falar. Hoje a igreja brasileira, na sua maioria, lota os cultos de domingo, acabou. E nós somos igual. Nossos GPS estão gatinhando, vão ser grandes em nome de Jesus, mas estão gatinhando. Entendeu? Mas por quê? Queridos, e a comunhão é importante. Jesus chegou um dia e falou assim, vem cá, Pedro, Tiago, João, vamos aqui comigo. Nós vamos por cima do monte, nós vamos chapar, nós vamos para o templo, nós vamos ficar ali. E a hora que ele chegou lá, eles viram Jesus glorificado, tiveram uma visão de Moisés, de Elias. E Pedro falou, uau, meu Deus do céu, vamos ficar aqui, vamos construir 3 tendas. Para quê? Eu vou ficar nesse lugar, eu quero ficar nesse templo. Aqui é presença demais, aqui é gostoso demais, aqui o culto é bênção, aqui na adoração eu sinto. Jesus falou, não, vamos descer. E tem mais, Pedro, você não vai falar para ninguém. Sabe por quê, queridos? Tem muitas coisas que você quer contar, que outras pessoas não vão acreditar e não vão assimilar. Na verdade, o que Jesus está querendo é que essa experiência que você teve nesse lugar, na casa, no templo, na presença dele, você consiga viver e expressar lá fora, no dia a dia. Porque quando você consegue viver aquilo que você experimentou na presença, em cima do monte, na igreja, lá fora, aí você está andando para águas mais profundas. Amém, queridos? Diga assim, a presença de Deus tem que transformar a forma de eu viver lá fora. Muito bem, deixa eu falar outra coisa. A gente estava no templo. O anjo andou quantos côvados? 1000. A água foi no tornozelo. Depois ele andou quantos côvados? Depois mais quantos? Diga assim, a mesma medida. Queridos, todos nós temos a mesma medida. Você recebe a mesma palavra. Você recebe o mesmo louvor. Você tem a mesma Bíblia que a minha. Mas cada um define o nível que vai querer chegar. Por que que para uns a palavra foi top, deu certo, produziu efeito, e para outros, nem gostei hoje do culto, nossa, que sono que me deu. Você está entendendo que a medida é a mesma para todos nós, a Bíblia é a mesma para todos nós. A questão, querido, eu nem vou entrar nisso porque senão eu vou embora. Eu quero ministrar uma outra palavra sobre a diferença de saber e conhecer. É um negócio que Deus está gritando. Às vezes a gente sabe muito, mas a gente conhece pouco. Então é exatamente isso. Trazer isso, essa revelação, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que Deus está querendo de nós. Mas deixa eu continuar, versículo 5, por favor. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia, o quê? Eu não podia, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar, as águas deviam passar, o rio pelo qual não se podia
Queridos, dava para passar ou não dava para passar? Ezequiel, ele chega no momento que diz o texto que agora não dá mais para passar. Mas dá para passar a nado. Uau. Presta atenção. Chega um momento da nossa vida, na nossa caminhada, que o anjo tem nos levado, nos acompanhado, o Espírito Santo conosco, mas chega um momento que eu e você precisamos nadar. Fala para essa pessoa, você precisa nadar. Queridos, é espiritualmente, aquele que não sabe nadar, Deus vai fazer assim, pegar na tua mão e você vai virar um Michael Phelps. O que é o nadar, querido? É um esforço nosso. É um esforço meu e seu. Chega um momento que o rio está fundo e que agora, se eu quero continuar nessa água profunda, eu preciso nadar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Diga assim, nadar é a nossa parte. É o esforço. Sabe por que muita gente não alcança um lugar de profundidade? Porque não quer nadar. Porque não gosta de esforço. Queridos, ou você acha que acordar cedo não custa? Não precisa nadar para estar aqui cedo, às vezes para orar. Ou você acha que para você fazer o GPS participar de um ministério, você também não precisa nadar? Ou você acha que para você jejuar, você não precisa nadar? Ou você acha que para você fazer devocional todo dia, ter aquele tempo, conseguir vencer a tua agenda, você não precisa de nadar, de esforço? Todos nós precisamos. Se a gente quer viver algo diferente, diga para a pessoa do teu lado, você precisa nadar. Vocês estão me entendendo, queridos? Tem uma parte que é minha e você. Tem uma parte que é nossa. Custa. O evangelho, queridos, é por esforço. Jesus dizia isso, desde João Batista até hoje, o reino do céu é conquistado, é alcançado com esforço. E aqueles que nadam, aqueles que se esforçam, apoderam dele. Então, tem uma resposta que eu e você precisamos entregar, precisamos dar para o nosso Deus. Mas olha, 47, versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de um e de outro lado. Solta aí. Queridos, Ezequiel estava lá no rio profundo, eu acho que o anjo olhou para ele e falou, e aí, está a fim de nadar? Não sei. Não, vem cá, eu vou te levar para a margem de novo. E a hora que Ezequiel chega na margem, ele vê um monte de árvore, um monte de frutos. E sabe por que muitas vezes a gente não quer viver essa caminhada, essa profundidade? Porque a gente está contente com a margem, com as árvores, com os frutos. A nossa vida está boa assim. Eu estou com minha família está estabilizada, está tudo bem. Eu tenho um emprego que dá para eu sobreviver. Eu tenho um bom salário. De vez em quando eu tenho minhas crises, mas é normal, todo mundo tem. Está bom aqui, eu vou viver aqui, vou ficar nessa margem, comendo desse frutinho, dessa árvore, está tudo certo. Queridos, entenda que é um tempo que Deus tem chamado a igreja para viver em águas profundas, em lugares de intimidade. E se nessa margem está boa com fruto, querido, você não tem ideia do infinitamente mais que é viver submerso, nadando nesse rio que Deus leva para onde quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no vento, no sopro do Espírito. Às vezes a gente acha que na nossa perspectiva está tudo ok, está tudo certo, mas na perspectiva de Deus, o que Ele enxerga para nós lá na frente, os propósitos, os planos, queridos, são muito maiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração. Você sabe, queridos, de tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quando eu penso que
eu alcancei um lugar, que eu cheguei em um lugar, Deus fala assim: Murilo, nós estamos só engatinhando ainda para tudo aquilo que eu tenho para vocês como igreja, para você como pastor. E sabe, queridos, e aí eu me empolgo, eu falo: Deus, não deixa essa chama, aquilo que nós ministramos, não deixa essa chama apagar. Não deixa faltar lenha, não deixa o fogo do meu coração desanimar, não deixa eu olhar para as dificuldades, não deixa, Senhor, que eu possa continuar caminhando, que eu possa continuar nadando, que eu possa continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor quer para nós. E aí, para a gente concluir, eu liberei essa palavra sobre a vida do Lucas e da Luciana quinta-feira. Quem veio sabe disso. Diz o texto que esse rio desaguava no Rio Morto. E eu acho incrível, porque diz o texto que o rio morto, que o próprio nome diz morto porque é morto. O mar morto é morto, porque não tem vida. Mas na visão de Ezequiel, esse rio, ele ia jorrar nesse mar morto. E aonde que tinha morte, agora vai começar a ter vida, agora vai começar a produzir vida. É Deus olhando para mim, para você e falando assim: presta atenção, filho, presta atenção, filha, tem uma água que jorra dentro de você, tem um nível de profundidade que eu quero que você caminhe, tem algo, tem infinitamente mais que eu posso colocar sobre você, para você jorrar. E aonde você jorrar, aonde cair essa água, aonde você for, a multidão morta que tem na tua casa, na tua família, na tua cidade, aonde você conseguir jorrar isso, vai produzir vida, porque aonde esse rio passar, tem que ter vida. Esse é o meu chamado, o meu não, esse é o chamado de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Você pode colocar de pé, por favor, queridos? Eu quero orar com você. Na verdade, quero ser rápido porque nós vamos partir para a ceia e nós já concluímos. Mas eu não queria sair daqui antes de eu orar sobre isso que nós ministramos, sobre isso que o Espírito nos conduziu. Sabe, queridos, talvez na perspectiva, aos olhos de Deus, o nosso coração, a nossa casa, a nossa mente, as nossas vontades, a nossa prioridade não esteja tão alinhada como talvez Deus queria que estivesse. Talvez você tenha lutado muito tempo e tenha percebido que você continua no mesmo nível. E eu queria, assim como eu falei, que nós temos que usar uma chave que Deus deu para gerar algo no céu, não para o céu agir, mas para o céu reagir. Por isso que eu gosto de atos proféticos, queridos. Por isso que eu gosto quando você, às vezes, sai do seu lugar e vem aqui. Sabe aquela atitude de tomar uma posição, de vencer a vergonha, de falar assim: não, eu vou. O que a gente está fazendo diante do reino espiritual? Você está tomando uma atitude de vencer o orgulho, vencer a vergonha, fala assim: não, é isso que eu quero. E a hora que o céu olha para isso que você quer, fala assim: uau, eu preciso reagir a essa atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que liberar alguma coisa. Tem aqui, está retido. Mas Ele tomou, Ele fez o céu reagir. Ele produziu algo, Ele gerou algo. Então, sabe, queridos, a minha oração, o meu apelo, na verdade, é para você que tem sentido assim, frio, desanimado, no mesmo nível, que não progride, e você quer romper isso. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará.
Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. É atraídos pela presença, é só a unção, é só o Espírito Santo que pode fazer. Senhor, o Senhor conhece os corações. O Senhor conhece cada um, Pai, que veio aqui na frente. Pai, obrigado, Pai, pela disposição, pelo entendimento de cada coração, Pai, que quer realmente viver uma profundidade, caminhar mais com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei as dificuldades, as lutas, os problemas, mas assim como a Tua palavra fala que aquilo que nós ligarmos na terra, o Senhor ligaria no céu. Pai, nós em concordância, nós colocamos a situação de cada um aqui, as dificuldades de cada um. Pai, diante deles parece que são ossos sequíssimos. Pai, diante deles parece que não tem solução, que não tem como, que não há saída, mas nós queremos, assim como Ezequiel profetizou, em nome de Jesus, ossos, que vocês virem um grande exército, problema, dificuldade, que haja solução. O Deus, o nosso Deus, é um Deus do impossível, é um Deus que faz, é um Deus que age, em nome de Jesus. Pai, eu coloco esses corações, Pai, toda frieza, Pai, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo, Pai, que não deixa eles progredirem, em nome de Jesus, que caia por terra, e que o Senhor traga um renovo, Pai, nesses corações, um renovo de fogo, um renovo de vontade de perseverar, um renovo, Pai, de sabedoria, de estratégias vindo do céu, para que eles possam viver, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oro e abençoo todos eles, em nome de Jesus. Amém. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. A liderança, vem para cá para a gente fazer a ceia. Queridos, você que está em pé, continue em pé, orando. Eu falo que o dia de ceia é um dia de reflexão, é um dia de você analisar o teu coração, o que tem subido essa rampa, quais são os altares que têm às vezes sido profanados dentro da sua casa, dentro da sua vida, na sua individualidade. Sabe, todos nós seremos julgados diante de Deus. E Deus quer uma igreja santa, Deus quer uma igreja que negue-se a si mesmo, que entenda o que é isso, viver os planos e os sonhos dele para nós. Então é um tempo de você pedir perdão, de você consertar, falar: Senhor, eu quero viver águas profundas, me dá força para eu nadar, me dá força para eu caminhar, me dê experiências. Eu quero ser essa voz profética que gera uma reação do céu. Eu quero ser essa voz profética que consegue manifestar lá fora tudo aquilo que a gente vive, aprende aqui dentro.
Eu quero ser uma voz profética que caminha sem medo, que caminha com unção, que caminha com autoridade, porque aonde essa voz profética for, aonde essa unção for, as pessoas são atraídas, as pessoas são chamadas, as pessoas vão querer estar perto, porque elas querem saber o que você carrega, aquilo que você tem para oferecer, aquilo que está disponível diante de você. Quem que pode participar da ceia, queridos? Aqueles que entendem, que já tiveram um encontro, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que cada um deve ser juiz réu, cada um avaliar a si próprio. Você que tem que analisar o seu coração. A minha sugestão sempre é para aqueles que já entenderam e aqueles que já se batizaram, porque o batismo é um ato de fé, de você realmente querer seguir, servir a esse Jesus lindo, maravilhoso. E fica aqui meu convite, você que ainda não se batizou, você que quer batizar, querido, nós faremos o batismo agora, vai ser próximo mês, então dê o seu nome lá, vai ser fogo e glória em nome de Jesus, amém? Mas você, querido, que entende isso, que quer participar, que tem a sua vida, queridos, entenda, tem muita gente que pensa errado, eu fiz um pecado, eu não sou digno de ceia. Queridos, é mentira do diabo isso. Eu vou repetir, é mentira do diabo isso. Jesus quer que você se arrependa, peça perdão e celebre com Ele, para e largue esse pecado. Entendeu? É isso que Jesus quer. Esse jugo, Jesus já levou lá na cruz. O problema é se você falar assim, não, eu quero continuar pecando. Não, eu não vou deixar de fazer isso. Aí não adianta a gente celebrar, comemorar algo que Jesus fez, sem ter o entendimento de que isso realmente nos afasta. O pecado nos afasta da presença de Deus. Mas se você tem esse entendimento, querido, e se você por algum motivo tropeçou, errou, é um tempo de você consertar, pedir perdão para o seu irmão, para sua esposa, para o seu filho, mas para Deus, mas se conserta e nós vamos celebrar a ceia em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós abençoamos o pão, o cálice, os elementos da ceia, que seja, Pai, renovo de vida, de aliança para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Para facilitar, queridos, aqueles que vão participar, fica de pé, e os outros, por favor, sentem, só para facilitar para o pessoal servir. Pode ir, meninos. Alguém aí atrás ainda que não recebeu?
Amém? Alguém ainda? Todo mundo? Pegue seu pão então, queridos. Levanta comigo, por favor. Repita junto comigo. Fala: Senhor Jesus, obrigado pela morte na cruz. Nesta noite nós comemos do pão em memória do Senhor, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Obrigado pelo perdão. Obrigado por pagar todas as minhas dívidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter despojado todo principado e potestade e ter exposto ao desprezo todo o inimigo, me fazendo mais que vencedor, herdeiro, filho amado, salvo, remido por esse sangue. Eu te amo, Jesus. Em nome de Jesus, pode participar, coma do pão. Agora o cálice. O cálice eu quero que você faça com alguém que está do seu lado. Se você estiver com a família, se não, você faça com um amigo. Mas troca o cálice com ele e fala assim: ó, essa é a nova aliança. Uau! Presta atenção. A nova aliança é uma aliança que foi comprada com o sangue derramado naquela cruz. E só por causa desse sangue nós temos o privilégio de termos contato direto com Deus. Se você está em casal, em família, em filhos, gasta 30 segundos, profetiza sobre a vida dele, declare, cria uma reação no céu. Fala assim: ó, eu profetizo que você vai ser incrível, que tudo vai dar certo. Começa a declarar, usa a tua voz profética para você produzir bênção na vida do seu marido, da sua esposa, do seu amigo. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Declare isso, você que já tomou. Não se apague, não se apagará. Não, Deus. Essa chama não vai se apagar. Não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Pai, eu quero declarar que aquele casamento que estava frio, Pai, aquele marido que estava com problema com a esposa, aquela esposa que estava com problema com o marido, aqueles pais que estavam com problema com os filhos, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus,
Pai, diante da ceia, da aliança, da renovação, nós queremos declarar lares restaurados, casamentos restaurados, Pai, coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Declaramos em nome de Jesus a unção, o mover do Senhor, o agir do Senhor sobre essas casas. Aquilo que para nós é impossível, o Senhor é o Deus do impossível. Então entra nessa causa, que haja, Pai, testemunhos do poder, da glória, do mover do Senhor sobre as nossas casas, famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Senta um pouquinho. Já estou encerrando, eu só preciso te passar alguns recados bem importantes. Enquanto o pessoal está recolhendo os copinhos aí, por favor, preste atenção rapidinho. Nós temos essa semana, nós vamos ter o feriado, né? Nós temos uma programação dos GPS. Querido, GPS tem sido as reuniões nas casas. Nós fomos chamados para caminhar para longe do templo, para viver em profundidade. Talvez a sua casa possa ser um ponto de pregação. Presta atenção, talvez a sua casa pode ser um ponto. Eu não dou conta, gente, eu não dou conta, mas escute algo. Tinha a presença de Deus, estava numa arca. Escute, a presença de Deus estava numa arca. Essa arca foi roubada e ela foi para a casa de Abinadab, se eu não me engano. Ela ficou 20 anos. Sabe o que aconteceu na casa dele? Nada. Aí a mesma arca vai para a casa de Obed-edom e fica 3 meses. Sabe o que acontece na casa dele? Tudo. Por quê? Porque a questão não era simplesmente o saber, não era simplesmente o amuleto, não era aquilo que significava, mas como aquilo entrava dentro do coração deles. Você está entendendo? Obed-edom ficou doido, ele ficou chapado, ele falou, meu Deus do céu, onde essa arca foi, eu vou também, porque aquilo não era simplesmente, eu sei que é a presença de Deus, não, aquilo mudou a forma dele viver, mudou o caráter dele. Então, o que eu estou falando para você, e por que eu estou falando isso? Porque às vezes, queridos, essa presença, essa arca está na tua casa faz 20 anos e não tem transformado. É um alerta de Deus falando assim, ei, eu quero trazer algo diferente, eu quero trazer um renovo, eu quero trazer um fogo novo nisso. E queridos, e se nós estamos vivendo isso, é porque tem a possibilidade de todos nós sermos renovados diante desse avivamento que Jesus quer que nosso coração tenha, amém? Mas as casas, o quando você serve, o quando você caminha, o quando você faz para Deus, queridos, automaticamente, aquilo que Deus tem para nós, vai se cumprir, vai se realizar. Por quê? Porque é promessa de Deus. Então nós temos o GPS, nós temos que crescer e cresceremos muito em nome de Jesus, ganharemos muitas vidas para Jesus, para encher o céu, não encher a igreja, encher o céu. Esse é o nosso propósito, amém? Quinta-feira nós temos um culto, tem sido muito abençoado, ok? Sábado temos o culto dos jovens, quarta vai ter o culto das mulheres também. Aí vocês sabem, programação normal que eu falo todo domingo. Mas semana que vem, dia 14, querido, estou fazendo 49 anos. E cai bem no culto de quinta-feira, eu queria muito te convidar para você vir participar desse culto, que vai ser sobrenatural. Então, queria muito que você viesse. Não por causa do aniversário, por causa da presença de Deus. Nós vamos celebrar a Deus. Mas depois, a gente dá um abraço, está tudo certo. Mas a motivação é a presença de Deus. Um culto de quinta-feira, nós vamos estar aqui. Vai estar o pastor Léo, vai estar o apóstolo Mauri, a apóstola Márcia. Eles vão estar vindo. E na sexta-feira, no outro final de semana, dia 15, 16 e 17. Tem aí, meninos? Nós temos nosso encontro. Vai ser sobrenatural, queridos. Nós estamos com uma grande expectativa. Então você que não fez, ou se você já fez, quer fazer de novo, tem importância também. Você precisa ter um nome. Nós só temos essa semana
entendeu? Para a gente pegar os nomes, para a gente poder nos organizar. Tem comida, tem toda uma logística, tem transfer, tem um monte de coisa. Será aqui na igreja, ok? Começa sexta-feira, 19 horas, e vai até domingo na hora do almoço. Você vai passar o dia aqui, comer aqui, almoçar aqui, vai dormir na sua casa. No outro dia você vai voltar. Ah, pastor, eu trabalho sábado. Querido, troca, pede férias, arruma alguém para repor, entendeu? Converse com o teu patrão, ora, pede para o Espírito Santo amolecer o coração duro do patrão, entendeu? Vai dar certo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem pressa. E você vai ver que você que não participou, que pode ser realmente uma chave aí para libertação, para cura, para restauração, para uma vida nova em Cristo. Amém? Então, dia 14 nós temos o culto. Dia 15, na sexta, já começamos o encontro. Vai ser sobrenatural. Mais algum recado, pastora? Sexta-feira tem a caverna. Agora, dia 8, ok, querido? Dia 7 tem um culto. Sexta-feira tem a reunião dos homens. Você que é homem macho, quer participar da reunião do grupo de homens, ok? Tem um convite no Zap, você só para falar. A gente não coloca todo mundo porque a gente respeita aqueles que querem participar. Mas uma vez por mês, os homens se reúnem, só homens, para a gente estar compartilhando, falando das coisas de Deus, e tem sido muito bênção. Então queria muito que você participasse. Vai ser dia 8, vai ser lá no Ictus, né? Vai ser no Ictus dia 8. Vai ser bênção agora. A EBD. Queridos, a EBD a gente já ia começar, mas como vai ter o encontro, e aí nós vamos ocupar o domingo, nós vamos voltar com a EBD no próximo domingo depois do encontro, ok? Então será no próximo domingo, depois do encontro, nós teremos a EBD, dia 24 de setembro, está aí. O que mais? Fica de pé, vamos orar então. A equipe de oração, por favor, vem aqui para frente. Você que veio, que precisa de uma oração, que quer, que tem uma causa, ou que você quer aceitar Jesus, quer reconciliar, ou você por algum motivo quer uma oração, tem uma equipe de homens e mulheres de Deus pronto para orar por você. Não vá embora sem você vir aqui conversar e orar. Eles estão aqui para orar por vocês. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito você, sua casa, seu coração, que você possa sair daqui apaixonado por Jesus. É o meu desejo em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela ceia, pela adoração, por tudo aquilo que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor é um Deus lindo, é um Deus que tem conduzido todas as coisas, e nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Muito obrigado pelo culto, o culto é teu, receba toda a nossa adoração. Nos dê uma semana de vitória, uma semana direcionada pelo Senhor. Nos livre, Pai, de todo mal, guarda nas nossas casas, nossas vidas, tudo aquilo que vai o nosso nome, que o Senhor nos proteja, que os anjos estejam acampados ao nosso redor. Nós te amamos, te adoramos e declaramos, ó Pai, que somos teus em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, boa semana, vai em paz em nome de Jesus. Coloca a música. Se você puxar o da molinha, a molinha fica engarranchando. Agora aprende.